Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por poder estar em Tua presença, junto com os Teus filhos, para aprender um pouco mais da Tua palavra, crescer na fé, na graça, no conhecimento, ser edificados, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, venha construir a nossa vida com a Tua palavra, Senhor, abrir o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos lá. 42, lê pra gente aí, Deco, por favor. Na continuação aqui sobre criação e providência. Como Deus governa o mundo? Soberanamente, pois nada acontece sem a sua vontade, quer seja porque ele assim deseja, quer seja porque ele deseja assim permitir que se faça. Tá? Então veja, o Deus que criou o mundo também é o Deus que governa o mundo. Então, nada acontece no mundo sem a vontade de Deus de algum modo, ok? Então a gente precisa entender essa questão porque a vontade de Deus, ela pode se manifestar de várias formas. Aqui fica claro que tem pelo menos duas. Uma é Deus deseja que alguma coisa aconteça. Por exemplo, se você está andando e aí você ouve uma, uma palavra sendo pregada no rádio ou no celular, ou você está passando a ver numa igreja, e aquela palavra toca o seu coração, gera fé, você se converte, se torna um cristão. Isso aconteceu porque Deus desejou que assim acontecesse, era da vontade direta de Deus que você se convertesse. Ou, por exemplo, a Heloíse nasceu ali. Ela nasceu porque era o desejo de Deus que ela nascesse. Deus queria que ela existisse. Um desejo positivo por algo, certo? E uma outra forma que também Deus pode querer alguma coisa é no sentido de querer permitir que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, se você está andando e ignorando a voz que você ouviu falando da palavra de Deus, você começa a alimentar pensamentos malignos na sua mente, esses pensamentos que você está tendo, eles estão acontecendo porque Deus quis permitir que você tivesse esses pensamentos, certo? Então Deus quer que você tenha esses pensamentos malignos? Não, Deus não quer, Deus não deseja que você tenha. Mas não deixa de estar envolvida a vontade de Deus no sentido de que Deus, ele quer ele quer permitir que você tenha esses pensamentos. Mesmo que ele não quer que você tenha os pensamentos, ele quer permitir que você tenha os pensamentos. Então, tudo que acontece, quer seja bom, quer seja ruim, acontece pela vontade de Deus, entende? De um jeito ou de outro. De um jeito porque Deus deseja, de outro porque Deus permite, mas sempre pela vontade de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus, ou seja, pelo desejo de Deus, ou seja, pela permissão de Deus. Então, lê lá para a gente, Deco, Mateus 10, versículo 29 e 30 aí, por favor. Não se vendem dois passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Nenhum deles cairá por terra sem a vontade do vosso Pai. E Jesus está usando especificamente a ideia aqui de um passarinho para demonstrar uma coisa pequena, uma coisa mínima. Quantos passarinhos decolam, pousam ou decolam e caem todos os dias? Você nem fica sabendo,
não te interessa, você não se preocupa, não perde um minuto de sono por causa disso. Mas Deus está soberanamente governando o voo dos passarinhos. Se o passarinho no voo dele decide virar para a direita, ele não vira para a direita sem a vontade de Deus, nem para a esquerda. E aí, o que acontece? Jesus pega e fala, olha, nenhum cabelo da sua cabeça sai fora da conta de Deus. Deus tem contados os cabelos da sua cabeça. E aqui todo mundo é meio cabeludo, então ninguém, na verdade, nunca contou os cabelos. O pessoal faz um cálculo, né? Olha, quantos cabelos uma pessoa tem? Ah, calcula ali mais ou menos, sei lá, quantos fios por centímetro quadrado, mais ou menos tantos centímetros quadrados tem um couro cabeludo, então multiplica aí, dá uma média de tantos. Deus não. Deus não. Deus sabe o número exato. Deus sabe o número exato de cabelos que tem na sua cabeça. E Deus sabe quando um caiu. E Deus sabe quando um nasceu de novo. E não é uma questão só de saber, porque lembra, Jesus não está fazendo aqui uma questão de conhecimento. Ele acabou de usar o exemplo do passarinho, querendo dizer, olha, nenhum deles vai cair sem a vontade do vosso Pai. E aí ele fala, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Querendo dizer, olha, também não vai cair um cabelo da sua cabeça sem a vontade do vosso Pai. Então a vontade de Deus está no controle de tudo. Ou porque ele deseja, ou porque ele permite. Vamos lá em Tiago 4, versículos 13 a 15. Lê pra gente aí, Joe, por favor. 13 e 15? Uhum. Pode? Pode. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ao 15 também, né? 15 também. Do que isso também. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Olha a vontade de Deus no controle da história de um indivíduo humano. E aqui ele não está falando de grandes coisas, não, porque Deus ele está no controle assim. Quem vai ser pastor, quem vai pregar para as multidões. Não, ele está falando, olha, quem vai viajar ano que vem e fazer bons negócios. Uma coisa simples que as pessoas estão fazendo todo dia, trabalhando, negociando, comprando, vendendo, lucrando ou sofrendo prejuízo. E ele fala, olha, você não pode pegar e dizer assim, olha, eu vou, eu faço, eu aconteço. Não, 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 não. Lembra uma coisa. Só se ele quiser, você vai fazer, e você vai acontecer e vai dar certo. Só se ele quiser. Em outras palavras, até essas coisas mínimas da nossa vida dependem do governo soberano de Deus, com a sua vontade, quer seja desejando, quer seja permitindo. Ok? Vamos lá agora para 43, nós vamos falar especificamente da criação do homem agora, tá? Leia pra gente, Joe, a 43, meu irmão. Como Deus criou o homem, formando-o do pó da terra e soprando nele o fôlego de vida. Então esse foi o método de Deus para criar o ser humano. Ele fez o ser humano desses dois elementos, do pó da terra e do sopro do fôlego de vida que o próprio Deus soprou nele. Lê lá pra gente, Dadá, por favor,
Gênesis 2, versículo 7. Agora eu não sei se o Dadá tá aí, porque eu não estou vendo a imagem dele aqui. Tá sim, tá sim. E aí, Deco, se você quiser já ir abrindo em Mateus 10, 28, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora sim, existem níveis de significado no texto bíblico, com certeza. Mas o nível literal é um deles, certo? Então, assim, exatamente como que foi feito isso, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus usou pó e Deus soprou fôlego de vida no homem. E foi assim que ele foi feito, alma vivente. E isso tem implicações muito sérias, muito importantes para a nossa vida. Lê para a gente a 44, por favor. De quantas partes é feito o homem? De duas partes, o corpo que é material e a alma que é imaterial. Então, essas duas partes, elas são derivadas da própria criação. Quando Deus criou o homem, teve um elemento que Deus usou que veio da terra, que é o elemento material, o pó, né, os elementos físicos, e um elemento que não veio da terra, veio do próprio céu, veio do próprio Deus, o sopro do fôlego de vida que ele criou no homem ali. Então, essa parte material é o corpo, e a alma, ou às vezes chamado de espírito, é a parte imaterial do homem. Então você, meu irmão, não é só matéria, você não é só corpo, você não é só carne e osso. Você também tem uma alma que é tão ou mais real do que o seu corpo, ok? Então vamos lá, lê para a gente em Mateus 10, 28, por favor. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só como Jesus aqui, quando ele vai descrever um homem perecendo no inferno, um homem completo, todo o seu ser no inferno, ele descreve esses dois elementos. Olha, os que matam o corpo, eles só podem tocar. Isso traz uma segurança muito grande para a gente. Eu tô acompanhando aí um desfecho de uma situação bem chata que tem uma pessoa publicando na internet aí vídeo de história da igreja de uma perspectiva muito maligna, para ser até caridoso, e papista. Mas não nem um papismo recente agora, mais um papismo mais tradicional, mais ultrapassado mesmo. Mas ainda tem muita gente que pensa daquela maneira. E ele estava falando da morte do John Hus. E aí eu falei, meu Deus, aquilo me deu até uma dor no coração de falar assim, poxa, rapaz, como que pode o cara estar ainda falando em queimar hereges, né? Que o Jean Hus, ele tinha que ter sido queimado. Você não sabe, o Jean Hus foi um pré-reformador, né? Um cristão que leu as obras de Wycliffe
Isso foi muito influenciado por John Wycliffe. John Wycliffe foi um dos primeiros também pré-reformadores, e ele traduziu a Bíblia para o inglês e tal, e depois não conseguiram perseguir ele em vida, perseguir ele em morte, né? E o Hus foi influenciado pelo Wycliffe na Boêmia e foi uma benção, assim, pregou mesmo a palavra, falou muita coisa boa, e até que ele foi pego em traição, né? Foi traído pelo próprio rei, que tinha prometido para ele uma proteção e não deu, e os romanistas prenderam e colocaram ele na fogueira, queimaram ele vivo. E ele até o fim não renegou a sua fé, foi fiel e tudo. E esse tipo de história desses santos mártires, né? Jan Hus, o Jerônimo de Praga, que também morreu com ele, também era um pré-reformador, e muitos que morreram pelo Evangelho, eles nos fazem pensar muito nesse versículo aqui, né? Não temais aqueles que podem matar o corpo, não podem fazer nada com a alma. Gente, olha que coisa gloriosa. Queimaram Jan Hus, e Jan Hus não se preocupou, porque Jan Hus está no céu. A alma dele intocada, intocada. Então, esse texto ele traz muita esperança para a gente, muita força para a gente sobreviver no meio de perseguições, de lutas. Porque a gente está vivendo um período de muito medo, né? A forma como eles podem usar as nossas palavras contra nós, para fazer mal, para tirar o fruto do nosso trabalho, para nos perseguir. Jesus está falando, olha, não se preocupe. Não se preocupe com isso, porque eles não podem tocar a sua alma. O único que vocês têm que temer é aquele sim, ó, Deus, que ele pode lançar o corpo e a alma no inferno. Os demais, não temais, não tenham medo. Agora, se ele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno é quem diz que te ama, que por amor de Cristo perdoa os seus pecados, certo? Que te concede o arrependimento e a fé para que você possa se apropriar desse perdão e dessa salvação, então, meu irmão, você pode ter verdadeira paz e verdadeira alegria, mesmo em meio à tribulação. Enfim, isso aqui é só sair um pouco aqui da rota, né? O interessante é que esse texto fala que o ser humano é feito dessas duas partes. Então você tem uma alma, e a sua alma é mais importante até talvez do que o seu corpo. No mínimo igual, mesmo valor, talvez até mais. Por quê? Porque quando você morre, o seu corpo ele se desfaz, depois na ressurreição ele vai ser restaurado, mas a sua alma, ela continua ali, né? Então vamos lá, 45. Eu não sei agora quem que leu, acho que é você, Deco, pode ler. O que Deus disse sobre o homem? Que ele é feito conforme a sua imagem e semelhança. Então tá. Agora, esse homem que é corpo e alma, ele também é imagem e semelhança. Não que exista necessariamente aqui um paralelo entre as duas coisas, né? Mas isso é uma característica muito importante do ser humano, que ele é imagem e semelhança de Deus. Vou pedir então para o Deco abrir. Não, Deco não, agora é o Joe, né? Gênesis 1, 26 e 27. E vou pedir para o Daniel abrir lá em Gênesis 2, 8, que depois o Joe já vai estar aí mesmo em Gênesis 1, 26 e 27, leu 28 também. Mas por enquanto lê só para a gente Gênesis 1, versículo 26 e 27, Joe. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Olha que interessante. Homem aqui é usado como título para toda a humanidade, não é só o macho, certo? Porque quando ele vai para deixar bem claro que a mulher também é imagem e semelhança de Deus, ele fala: homem e mulher os criou, ou seja, tanto o macho quanto a fêmea são imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. E é essa imagem e semelhança de Deus no homem que faz com que ele possa dominar sobre o restante da criação. E esse domínio, ele é um domínio benigno, tanto mais o homem reflete essa imagem divina, então ele mais benigno é para a criação esse domínio do homem, melhor para a criação é ser dominada pelo homem. Então, você vê que Deus coloca o homem, quando ele cria ele, num jardim chamado Jardim do Éden. E o que é que um jardim precisa? Precisa ser cultivado, ele precisa ser podado, ele precisa ser cultivado. E isso tudo ele representa algo para a vida do homem, porque Deus criou o homem para cultivar a terra, para melhorá-la, para embelezá-la, e sim para intervir nela, para interferir nela. Então existe aqui no projeto da criação de Deus com relação ao homem, essa relação do homem com as demais criaturas como representante de Deus. Olha, ele é a minha imagem, ele é parecido comigo e ele vai dominar. Mas peraí, quem é que domina todas as coisas? É Deus. Então, quando Deus coloca o homem como imagem e semelhança para dominar, o homem está representando Deus de alguma forma, por causa dessa semelhança que ele tem com Deus. O homem ser semelhante com Deus não significa que ele é um Deus. Ele não é. Mas tem coisas de Deus que podem ser transmitidas para a sua criatura humana, e são coisas como, por exemplo, a capacidade de pensar, raciocinar, a capacidade de pensamento abstrato, a capacidade de valores morais, certo? De fazer o bem, a capacidade de amar, capacidade de fazer uma escolha pelo bem do outro. São coisas que Deus tem e que ele deu ao homem também ter. Então, você não, quando você vê um animal brigando com o outro, animais da mesma espécie, né? Por exemplo, dois machos de cachorro brigando por uma fêmea, ou dois machos de hipopótamo brigando pelo seu harém ali, né? E um deles mata o outro nessa briga, você não fala: hipopótamo assassino, vou te prender. Porque animais não têm a capacidade para valores morais. Mas se você vê um ser humano fazendo isso, aí sim, aí você quer prender ele, porque ele é um assassino. Ele é um assassino. Né? Se você vê um animal roubando algo, né, de outro, você não fala que ele é ladrão. É a lei da selva, né? Mas se um ser humano pega algo que pertence a outro, está em poder de outro, você chama ele de ladrão. Por quê? Porque capacidade para valores morais, capacidade para justiça. Você espera num casamento não só fidelidade sexual ou alimentar e tal, mas você espera amor do seu cônjuge, você espera, e amor é mais do que desejo. Por quê? Porque o ser humano é capaz de amar. Por que ele é capaz de amar? É a imagem de Deus no homem, né? Essa imagem de Deus no homem não é só isso. Eu estou falando aqui de uma forma bem por cima e exemplificativa, só para ilustrar. O importante é você entender que existem características do ser humano que são herdadas direto de Deus. Deus deu, e são características dele, que estão no ser humano. Essas características, essa imagem e semelhança que Deus imprimiu no homem, ela dá para o homem um valor intrínseco, de tal maneira que a vida humana não tem valor só pelo que ela pode produzir,
para os outros ou para a sociedade. Uma vida humana, ela tem valor por causa do que ela é. Cada ser humano tem valor por ser a imagem e semelhança do Deus que o criou, independente do que ele seja capaz de produzir. Então nós não temos uma mentalidade pragmática, utilitária com relação ao ser humano. Você pode ter certo pragmatismo para coisas, mas para o ser humano você tem que entender que o valor dele está no fato do que ele é. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá agora para 46. Eu já nem sei quem é que lê, viu, pessoal? Eu já perdi a ordem aí. Se alguém puder me lembrar. É 46, né? Que ordem Deus deu ao homem se multiplicar, encher a terra e dominá-la? Então isso aqui é uma ordem que Deus deu na criação. Se multiplicar significa ter filhos. Então casar e ter prole, produzir filhos. E essa produção de filhos, a ideia é encher a terra. Encher a terra no sentido de ocupá-la, de dar utilidade para ela, de estar lá, né, de fazer, se fazer presente na criação e dominá-la, ou seja, ser um governante benevolente para a criação. Lê lá para gente, Joe, acho que é você mesmo, Gênesis 1, 28, que você que leu o último, né? Lê o 28, por favor. E disse Deus, não, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha que interessante. Esse texto ele tem todas essas ordens, né? Multiplicar e encher a terra e dominar. E o que a gente tem visto é que muita gente foca bastante no domínio, mas perde de vista o multiplicar. E o multiplicar é exatamente o meio como Deus planejou que o homem domine. Não é para você criar máquinas, não é através de máquinas só que a gente vai dominar, mas é através de filhos. Então, a multiplicação de seres humanos, o ter filhos na Bíblia, é uma bênção de Deus e uma ordem de Deus. Então, aos solteiros aí que estão para casar, né? Quando você encontrar uma moça, já vai orando, já fala, Senhor, prepara aí alguém que seja fértil e aberta para a vida, para que vocês possam ter filhos, encher a igreja de criança, encher o mundo de criança. E essa ordem, ela está aqui no começo, por quê? Porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus, então nós queremos mais imagem e semelhança de Deus, não menos, né? A ideia aqui, então, é que quanto mais imagem e semelhança de Deus, melhor, e não menos. E existe um pensamento maligno, até, vamos dizer assim, perigosíssimo e de origem satânica, de que o ser humano é um câncer na criação. O ser humano está destruindo o universo, porque onde o ser humano chega, ele destrói o ecossistema. Onde o pecado chega, ele destrói o ecossistema mesmo. Se o pecado chega numa família, ele destrói a família. Se o pecado chega numa casa, ele destrói a casa. Se ele entra numa sociedade, ele destrói a sociedade. Se ele entra numa floresta, ele destrói a floresta. Mas o ser humano não é um câncer na Terra. Não. O ser humano ele tem vocação para coisas maiores do que a Terra, com certeza. Certo? Por quê? Porque ele foi feito para Deus. Ele foi feito por Deus e para Deus. Então a vocação dele é maior do que a Terra. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, não pensei nas coisas que são de baixo, mas nas que são de cima. Porque você tem que estar sempre olhando para aquilo que é de fato a sua vocação, que é o próprio Deus. E, no entanto, você foi feito da terra.
E Deus colocou você para encher a terra, se multiplicar na terra e dominar a terra. Então, um governo benevolente, uma pessoa santa, uma pessoa santificada por Deus, isso significa alguém cheio da imagem de Deus, que reflete a imagem de Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bons frutos, só vai fazer bem para a terra, não vai fazer mal, certo? Então, não é verdade que o ser humano é um câncer para a terra, não é verdade que a terra não suporta essa quantidade de seres humanos, é falso. Existe um cálculo, eu já até devo ter mencionado isso para vocês alguma vez, mas existe um cálculo que foi feito e eu conferi, viu? Eu conferi que você poderia colocar toda a humanidade que existe hoje na Terra em casas de terrenos de 200 metros quadrados, casas com 5 pessoas na família por casa, com rua, escola, hospital, estação de tratamento de esgoto, estação de distribuição de energia elétrica, toda a infraestrutura dentro do estado do Mato Grosso. Toda a humanidade dentro do estado do Mato Grosso. Ok? Então, assim, eu não estou falando que seria uma vida muito bonita e confortável, né? Hoje, todas as casas, 200 metros quadrados, é meio apertado e tal, mas é mais espaçoso do que onde eu moro. Eu tenho muito menos que 200 metros quadrados de quintal. Então, assim, se a gente fosse pensar em prédios, caberia muito mais e teria mais espaço ainda. Você não vamos, em vez de fazer casas, vamos fazer prédios, né, com apartamentos de 60 metros quadrados para famílias de 4 pessoas e prédios de 20 andares. Ah, meu amigo, caberia o dobro da humanidade que está aí no estado do Mato Grosso. Mas não vamos encher a paciência do pessoal do Mato Grosso, não. Deixa eles quietos lá, né? O que eu quero dizer com isso é que é falso essa ideia de que não pode ter mais filho, que tem gente demais no mundo. Não é verdade. É muito parecido com o cálculo que às vezes você vê as pessoas falando assim, olha, tem igreja demais. Não precisa mais de igreja no Brasil, porque tem igreja em cada esquina. Onde você vai, tem uma igreja. Primeiro, não é verdade que tem uma igreja em cada esquina. É verdade que as igrejas geralmente escolhem os mesmos lugares para se estabelecer e acaba vendo um acúmulo de igrejas em vias de trânsito rápido, em avenidas, né? E aí você vai ter mais igrejas próximos desses lugares de fácil acesso, onde muita gente passa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem todas elas estão pregando a mensagem do evangelho. Não é só porque está escrito igreja na porta que é uma igreja. Terceiro ponto, existe uma conta, existe um cálculo, e eu fiz esse cálculo, eu conferi. Que se, ok, a gente tivesse, isso eu fiz o cálculo, isso antigo, tá? Quando a população de Campinas era bem menor, agora a população de Campinas aumentou bastante. Mas nós precisaríamos de muitos milhares de igrejas a mais para comportar a população de Campinas, se toda a população de Campinas decidisse se converter. Pensa nisso. Se mais pessoas em Campinas se convertessem, nós precisaríamos de centenas ou milhares de novas igrejas para comportar todas essas pessoas. Então, na verdade, são cálculos que as pessoas fazem baseados, às vezes, numa impressão exterior superficial, mas não realmente calculada. Quando você vai calcular, você vê que a Terra ainda não está cheia de ser humano e que as cidades não estão cheias de igreja, embora não tenha a ver com o assunto aqui, né? Mas
Existe sim uma ordem do Senhor para se casar, para ter filhos, para educar os seus filhos. Você domina melhor a terra tendo filhos e educando eles no caminho do Senhor. Ah, não, eu vou criar aqui uma tecnologia nova. Parabéns, legal pela tecnologia, muito bem. Mas seja um bom pai. Seja um bom marido. Nós estamos falando só com homem aqui, né? As mulheres todas faltaram do estudo hoje. Então virou a reunião dos machos, reunião de homem da igreja. Seja um bom pai. Seja um bom marido. Eduque os seus filhos para serem servos do Senhor. Dedique tempo, dedique esforço, dedique sangue, dedique suor para colocar a sua família no trilho do caminho do Senhor, para que a Bíblia seja lida, crida e obedecida dentro da sua casa. E, cara, com certeza isso vai trazer um benefício imenso para a humanidade e para o planeta Terra. Porque é isso que Deus falou aqui. É assim que a gente domina. Vamos lá para a 47, para encerrar esse tópico aqui da criação do homem. Você, Dada, que lê essa, por favor. Onde Deus colocou o homem? No jardim do Éden para cultivá-lo. Então, de novo, ali, ó, Deus criou o homem e colocou ele no jardim. Por isso que embora eu fiz o cálculo, né, mas casas em terrenos de 200 metros, os jardins iam ser muito pequenos, né? Então eu acho que tinha que ser mais um espaço. Temos que ocupar aqui o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul para poder ter uns terrenos maiores aí. Veja, a questão é que Deus nos quer cultivando coisas. É um exercício que eu não estou falando que tem que fazer, que não faz. Não é isso, tá, pessoal? Mas eu acho que é um exercício saudável. Inclusive para nós homens, porque às vezes a gente tem muito essa coisa tal de muito máquina, é muito ferro, é muito metal, entendeu? É muito peça que gira e que bate e tal. E a gente gosta disso e é legal, é verdade, eu concordo, é muito interessante. Mas tem uma coisa também extremamente humana, extremamente masculina e super boa de se fazer e que te dá uma alegria na alma muito grande. Plante alguma coisa. Plante alguma coisa, veja crescer, cultive. Cultive. Cultive plantas. Se você não tem, fala assim, mas eu vou esquecer de dar água. Cultiva cacto. Se você esquecer, ótimo. É para esquecer mesmo, é para não lembrar. Né? Eu sou, na verdade, meio aficionado por cacto. Eu tenho 3 cactos que estão imensos, assim. Eu tenho eles faz anos. E eu dou água para eles, depende da época, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por ano eu ponho um pouquinho de terra ali, né? É pouca coisa, dado o fato de que eu não tenho muito tempo para cuidar deles. E graças a Deus, porque né, cactos não demandam muito tempo. Mas o fato de ver aqueles cactos crescerem, de ver o efeito embelezador que eles têm no ambiente, como eles deixam o ambiente mais bonito, mais agradável, mais feliz, me faz lembrar que Deus colocou Adão e Eva num jardim. Né? E existe um sentido em que a minha família é um jardim. A Bíblia fala que a minha esposa é um jardim, que eu sou o jardineiro. Que os nossos filhos são os frutos do nosso jardim. Que eu tenho que cultivar. É uma coisa muito masculina, esse negócio de cultivar coisas. Né? E a gente industrializou tanto que perdeu um pouco desse contato com a terra, desse contato com coisas que crescem, com coisas que aumentam sozinhas, né? Não é uma coisa. Não, você está simplesmente cooperando com a vida criada por Deus. Deus já criou o negócio ali. Deus já criou a terra, Deus já criou a água, Deus já criou o sol, Deus já criou a planta, ela já está existindo, você só pega aquilo, escolhe o melhor lugar para colocar, entendeu? E entende o que é, como que funciona aquilo. Isso faz parte da vida humana. A gente foi feito por Deus para entender o mundo. Para você fazer jardinagem, você começa a perceber que você precisa entender o mundo que já está lá, o mundo que já está posto. Lembra que Deus criou o homem por último?
O homem não foi o primeiro ser criado, Deus colocou ele numa posição de importância, de domínio, mas ele foi o último. Talvez até isso tenha a ver com aquilo que Jesus disse, olha, os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Ele criou o homem por último e falou, domina sobre tudo. Então, quando o homem foi criado, todo o resto já estava lá. As plantas já estavam lá, os animais já estavam lá. Cabia ao homem estudar o mundo, entender como é que ele funcionava e aprender a colocar as coisas no melhor lugar possível para elas produzirem o máximo possível. É por isso que, por exemplo, na década de 70, um cara ele publicou um texto falando que, se eu não me engano, eu não sei se foi, posso estar confundindo as datas, vamos supor assim, 30 anos mais tarde, metade da humanidade ia estar morrendo de fome por causa do crescimento populacional e da incapacidade da agricultura de acompanhar as necessidades do ser humano. Bom, a humanidade se multiplicou muito mais do que ele imaginava. Nós estamos hoje com 8 bilhões de seres humanos na Terra. E nós estamos com bastante comida. A verdade é que existem estudos já demonstrando que os lugares em que tem fome não estão com fome por falta de comida no planeta Terra. Os lugares onde há miséria, onde há fome, não estão com fome por causa de falta de comida. Geralmente é por outras questões, questões políticas, questões étnicas, guerras, conflitos, manipulações, roubos, maldade humana. É o pecado que gera fome, não é a falta de capacidade da terra de produzir alimento. O que gera fome, o que gera miséria na terra é a maldade humana que não que não faz aquilo que a palavra do Senhor manda. Essa é a realidade. Porque a comida está aí. Entende? Então essa ideia de que precisa de aborto, precisa de controle de natalidade, precisa de contraceptivo, precisa disso, precisa daquilo, que tem gente demais na Terra e o planeta não dá conta. Mentira! Mentira, mentira, mentira! Dá conta sim! E cada vez vai dando mais conta, porque cada vez o pessoal vai descobrindo novas técnicas, novas maneiras de fazer, e vai criando formas de produzir mais alimento, alimento mais barato, alimento, enfim. Então, assim, pessoal, na verdade, Deus ele nos criou para isso. Então, vá lá e descubra e faça, melhore o mundo em que Deus te colocou. Porque ele colocou você no jardim, não no deserto, não numa floresta. Então a ideia, quando Deus criou o homem, colocar ele no jardim do Éden, era um lugar já meio que cultivado, que Deus já tinha colocado as coisas, já estava meio que a introdução estava feita, era só o homem aumentar aquele jardim, ampliar aquele jardim, fazer que aquele jardim alcançasse mais lugares. Lê lá para a gente Gênesis 2:8, quem está aí nesse versículo, por favor. Não sei se era eu? É você mesmo, acho que é você mesmo, André. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então é assim, Deus criou a gente, colocou num jardim. É claro que tem mais história, pastor, tem, coisas que aconteceram depois, tem, o homem depois foi expulso do jardim. Mas a gente precisa entender cada ponto no seu ponto, cada coisa no seu momento. Agora a gente precisa focar na questão da criação. Para que o homem foi criado, como ele foi criado, para você poder entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então, pessoal, eu acho que tem um conselho que um psicólogo chamado Jordan Peterson dá, muito interessante. Ele fala assim, olha, e eu acho que aqui para todos nós tem o seu valor esse conselho, para os mais jovens vai ter mais valor ainda, para aqueles que estão ainda pensando, né, planejando a vida, vai ter um valor imenso daqui. Imagina a seguinte situação.
se você pudesse ter certeza de que ao desejar o que você quer ser daqui 5 anos, onde você quer estar, o que tipo de pessoa você quer ser daqui 5 anos, e você tiver certeza que, que você vai conseguir, desde que você cumpra 2 condições: saber o que é essa coisa, o que é que você quer ser, onde você quer estar daqui 5 anos. Saber. E 2, mirar nessa direção, focar nessa direção e caminhar nessa direção, para ser e viver aquilo que você quer viver daqui 5 anos. Você faria isso? Você pensaria exatamente o que é que você quer, onde você quer estar, o que você quer ser, e se esforçaria para estar lá? Não é verdade que sempre vai dar certo. Então, vai ter coisas que você vai planejar, não vão acontecer como planejado. Mas eu acho que você, como um cristão, já tem condições de olhar para as Escrituras e falar assim: peraí, olha, isso aqui faz parte do que Deus tem para a minha vida. Isso aqui faz parte de um processo de santificação. Olha, eu já tenho um modelo de ser humano perfeito para eu me tornar. Eu tenho vários exemplos de pessoas para serem referência na minha vida, os apóstolos, Jesus Cristo, modelo máximo de perfeição, outros homens de Deus que não eram perfeitos em si mesmos, mas que com a graça de Deus alcançaram grandes lugares de perfeição, os mártires da história da igreja. Tem vários personagens que estão no livro de história que eu traduzi daí para vocês, que são referências de vida, para você começar a falar assim: cara, é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Eu quero chegar a ser esse tipo de pessoa. Eu quero estar nesse lugar aqui. Eu quero chegar nessa condição aqui. E começar a mirar para isso. Entendeu? Poxa, você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa mais comprometida, você quer aumentar a sua capacidade mental, você quer aumentar a sua capacidade espiritual, você quer se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, você quer ser mais santo, mais parecido com Jesus, mira nisso e foca, porque olha, Deus criou você em imagem e semelhança, Deus criou o homem em imagem e semelhança dele, colocou ele num jardim, deu para ele uma ordem, disse para ele o que fazer. Se Adão tivesse focado na ordem de Deus, meu amigo, não tinha serpente que tirava ele, é que ele parou de olhar para aquele alvo que Deus tinha colocado diante dele, né? E começou a ouvir a voz da serpente, ouviu a voz de sua esposa, que ouviu a voz da serpente, então ele ouviu a voz da serpente, não diretamente, mas através da sua esposa. E foi aí que trouxe a destruição. Mas isso aí fica para a próxima aula. Eu acho importante isso, saber que Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua existência. Ele te criou. Vai, cultive coisas que crescem. Entendeu? Plante e regue coisas que crescem. Eu usei a planta, é claro, um exercício, mas entenda a metáfora. Entenda que também é uma metáfora, que tem coisas espirituais, tem valores, tem virtudes. Virtudes, certo? A paciência, a diligência, o trabalho duro, falar a verdade quando custa para você, o ser amigo, o amar quem te odeia. Tudo isso são virtudes que crescem, mas que precisam ser cultivadas. Amém? Pessoal, dúvidas aí, questões que quiser trazer. Se eu não conseguir responder, agora eu vi o horário aqui, não vou conseguir responder, mas faz a pergunta e a gente vê semana que vem e responde. Teve só um detalhe, uma duvidazinha, mas pergunta no próximo. Mas se você quiser já deixar a pergunta, aí já fica gravado, na semana que vem eu já começo respondendo, você que sabe. Era sobre o texto que o Janilson leu, da imagem e semelhança lá do homem. Aí teria que esmiuçar para que no texto ele fala
fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Aí corta e depois fala, aí fala do homem e da mulher à imagem e semelhança criou, né? Tem outro texto que fala que Deus é a imagem do homem e a mulher é a imagem, o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem. Não sei se eu lembrei de um texto assim, mais ou menos. Tem, na verdade, eu acho que está acontecendo aqui uma pequena confusão, já vou esclarecer já. Esse texto que você falou, que fala assim que que Quer que eu leia? o homem é a glória de Cristo e a mulher é a glória do homem. E Ah, aí, é. mas ali fala a glória e tal. Então, assim, tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver, mas não é exatamente, não é um para um, tá? É parecido, mas não é a mesma coisa. Mas a Bíblia coloca nesse nesse texto de Gênesis claramente, tanto o homem quanto a mulher são feitos à imagem A e dúvida, a semelhança. dúvida está em cima mais do texto aqui, né? Que ele vai falando, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, tal, terra e tal. E criou Deus o homem à sua imagem, ponto e vírgula. A imagem de Deus o criou, ponto e vírgula de novo. O homem e mulher os criou. Ele junta aqui, né? Exatamente. O que está acontecendo aí é que homem, nas primeiras partes do versículo, se refere à humanidade. Seria Ele fala, homem com H maiúsculo. ele fala, E na última parte, ele para deixar bem claro que homem aqui se refere à humanidade, ele fala, olha, tanto macho, tanto homem, quanto a mulher, a fêmea, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? tá Ficou bom. claro Mas agora? depois define certo. Perdão? Não ouvi. Não, entendi mais ou menos. Mas qualquer coisa, se tiver alguma coisa, a gente esclarece depois. Tá, na semana que vem a gente continua. Então, pessoal, vamos orar para a gente encerrar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de estudo da Tua Santa Palavra, pela Tua misericórdia, Tua graça, Tua bondade, que tem sempre falado conosco, sempre nos ensinado, sempre nos feito crescer na fé. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nos enche do Teu Espírito, do Teu poder. Nos ajuda, Pai. Temos tanta coisa para fazer. Senhor, meu Deus, e nos sentimos às vezes tão pequenos, mas o mesmo Deus que nos mandou fazer, o que nos dá graça para fazer. Eu peço, Senhor, nos enche do Teu amor, Pai, para que nós possamos amar, cultivar, crescer na graça do Senhor, na bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe.